Bom, então quando você entende o que é o mercado financeiro de fato, né, você consegue operar com mais facilidade, né? O primeiro passo é você entender o ativo que você vai operar, né? Igual, por exemplo, aqui, euro em relação ao dólar. Então você sabe que você vai operar para uma desvalorização do euro em relação ao dólar ou uma valorização. Show! Segundo, é você saber interpretar o preço colocado aqui no gráfico em forma de um candlestick. Igual aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó, é a abertura do preço, os pavis são as suas oscilações, né? E o ponto aqui de cima é o seu fechamento. Então você sabe que o corpo do candle é o volume de negociação, os pavis eles podem significar as especulações, né? Ou seja, eles podem mostrar para você, opa, se foi aqui uma pressão dos compradores para empurrar o preço para cima ou se foi uma rejeição dos vendedores para empurrar o preço para baixo, né? Pressão dos compradores entra igual nesse cenário aqui, ó, aqui foi uma pressão dos compradores, por quê? Porque o corpo do candle está forte, certo? Foi uma pequena pressão, mas pelo corpo do candle que representa o volume está forte, né? O mercado subiu, certo? Ah, mas esse pavio não representa uma rejeição dos vendedores? Pelo corpo do candle estar forte, o pavio de cima representa interesse do comprador para o mercado subir, por isso que ele subiu. Mega promoção do Super Combo Moraes. Domine todas as análises de opções binárias, com acesso e acompanhamento vitalícios. Price Action do básico ao avançado, probabilidade avançada, obrigação dos candles, lógica do preço, movimentação avançada de mercado, os segredos da Derive, Forex e B3 e aulas gravadas do projeto da consistência. São mais de 310 aulas gravadas com acesso vitalício para você estudar no seu ritmo por apenas R$ 69,90. Pague no Pix ou em até 10 vezes no cartão. Não perca a chance de transformar a sua vida e virar a chave. Agora, nesse cenário aqui, ó, nesse cenário aqui já é diferente. Aqui ele já representa o que, ó? O corpo do candle representa para nós aqui o volume de negociação. Então o volume de negociação foi baixo. Aqui tinha sido grande, tá? Esse pavio aqui foi maior do que o de baixo, tá? Então significa o quê? Que a pressão do comprador foi menor que o quê? Que uma rejeição do vendedor aqui. E por que isso acontece, né? Por que isso aqui é rejeição, né? Entra num cenário como rejeição do vendedor, porque o corpo do candle está fraco, você entende? Se o corpo do candle tivesse grande, igual aqui, aí ele entraria como interesse para o mercado subir, mas o corpo do candle está fraco. E tem um outro detalhe também, aqui é uma região dos vendedores, é uma região que quando o mercado chega, os vendedores entram. Quando o mercado chega, os vendedores entram. Quando o mercado chega, os vendedores entram. Finalmente consegui ter resultados consistentes em opções binárias. E olha, foi só depois do combo Moraes, viu? Né? Eu já tinha gasto uma fortuna em outros cursos. O William juntou 14 treinamentos num único combo. Sabe quanto custava antes? Quase R$ 2.000. E agora tá saindo por menos de um lanche. E você vai perder essa oportunidade? Se quer evoluir de verdade, precisa do conhecimento certo. Vai ficar aí perdendo tempo com coisa que não funciona ou vai agarrar essa oportunidade? Chama o William Moraes no WhatsApp agora mesmo. Ou seja, é uma região de posicionamento de compradores e vendedores. Por quê? Porque quando chega aqui, é um ponto que os vendedores que as pessoas consideram, os traders consideram o preço muito caro. Então, quando chega nesse preço muito caro, é como se fosse um limite de preço, entendeu? Todos os comerciantes, eles têm ali uma taxa limite. Igual, por exemplo, lá, posto de gasolina, sempre tem um valor limite, que não passa aquele valor, certo? O cara sobe até um determinado valor e ele não passa mais daquilo. É como se fosse um limite, entendeu? Do preço, uma limitação do preço. Então, quando chega aqui nesse certo limite, aí o quê? Os vendedores entram, começa a desvalorizar, porque tem esse limite aqui, entende? Porque senão você pode dizer o seguinte, ó. Ah, mas aqui o pavio também foi grande, o corpo foi pequeno e a vela subiu, não é verdade? Sim, só que aqui ele está perto da onde? De um posicionamento de compradores, empurrando o preço para cima. Então aqui não tinha nada que pudesse
fazer esse preço reverter, porque o posicionamento de vendedor está aqui em cima, entende? Então não é somente a psicologia de vela, não é somente você entender o preço, você tem que entender o preço, mas você tem que entender os posicionamentos de compradores e vendedores também. Então aqui, mesmo o corpo sendo fraco, o volume de negociação fraco, rejeição, né, dos compradores, mas o preço subiu. Por quê? Porque não tinha vendedores suficientes para o quê? Entrarem, né, para o que seja as pessoas, ainda o preço estava barato, tá? Então você tem que entender como um comerciante, o preço ele ainda está barato. Aqui é um local que as pessoas estão comprando, então eu não vou vender só por causa desse pavio, não, o preço ele chegou a se valorizar até aqui. Ou seja, até, por exemplo, vamos dizer que ele abriu a R$5, chegou a valorizar até R$6, mas ele fechou em 5,20. Mas quer dizer o quê? Ainda está barato. E essa valorização dele foi uma especulação de até onde ele pode chegar. Ou seja, mostrou para mim que ele pode chegar até, por exemplo, 6,20. Entendeu? Porque até nesse preço as pessoas ainda estão comprando. Depois disso, aí as pessoas começam a vender, né? E aí rejeitou o preço, entende? Então quer dizer o quê? Até aqui eu posso chegar. Então o mercado chega, você entende? Então é assim que funciona. E se você quiser saber mais, de uma forma mais avançada, é só me chamar no WhatsApp para pegar o meu combo Moraes. Treinamentos de todas as análises do mercado, psicologia de vela, price act, probabilidade, onde você vai aprender tudo isso de uma forma mais avançada na prática, tá? Aí tá saindo de R$1.997 por R$69,90. É só chamar aí.